Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início à palestra doutrinária desta tarde e convido a todos, então, para que nos deixemos envolver por esta onda fraterna que está em nosso ambiente, envolvendo os nossos corações, para que possamos encontrar aqui a paz e a serenidade que viemos buscar. Assim, rogando aos nossos anjos da guarda e à falange de Bezerra de Menezes que nos abençoe e ampare, abrimos o trabalho desta tarde. Que Jesus seja conosco e que assim seja. Queridos amigos, dando continuidade ao estudo das leis morais que vem sendo feito nas palestras, hoje vamos abordar a lei de destruição. As leis morais podem ser encontradas no Livro dos Espíritos. Elas são 12. E lá vocês poderão, consultando o Livro dos Espíritos, se aprofundar nestes temas. Entre as 12 leis morais, nós encontramos a lei divina, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei de justiça, amor e caridade, e a 12ª, lei da perfeição moral. Essas leis morais, que estão amparadas no Evangelho de Jesus, na sua palavra, são leis divinas. São leis que estipulam para nós regras de bem proceder. Essas leis nos orientam e nos dão um norte sobre cada tema específico de que elas tratam. Além de estarem gravadas no Livro dos Espíritos, também vocês vão encontrar no Evangelho, as leis morais estão gravadas na consciência de cada ser humano. Ao nascer, na nossa consciência, já fica gravado todo este conteúdo das leis morais. E por que dizemos isso? Porque todos nós sabemos instintivamente o que é o certo e o que é errado. Nós trazemos esta noção dentro de nós do que é o certo e do que é o errado. Muitas vezes decidimos tomar certo caminho ou ter certa atitude e juntamos argumentos para nos justificar perante a nossa própria consciência, perante aqueles que nos cercam, perante a sociedade. Às vezes temos argumentos fortes para dizer por que nós agimos assim, desta ou daquela maneira. Mas no fundo, conosco mesmo, nós sabemos se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é o bem ou se aquilo é o mal. Então, o conhecimento do bem e do mal está na consciência do homem. Ele sabe, porque são leis divinas, são orientações que o próprio Deus nos deu. À medida em que nós vamos reencarnando e nos burilando, nós vamos tendo contato com situações diferentes, de bem ou de mal. E vamos experienciando as coisas boas, as coisas negativas. Muitas vezes nós promovemos o negativo, em outras ocasiões nós sofremos o efeito daquilo que é ruim.
e vamos lentamente nos burilando como uma pedra preciosa, experimentando um pouco de um pouco de outro. E vamos desenvolvendo a nossa capacidade de discernir, de entender, de captar aquilo que é bom, aquilo que é errado, aquilo que nos faz bem. Às vezes, depois de um longo tempo com determinada situação, nós nos damos conta que é preciso mudar. Então, este burilamento que vai acontecendo ao longo das vidas sucessivas, das encarnações, eles vai nos promovendo um amadurecimento psicológico, consciencial. Chega em determinado ponto que nós começamos a nos questionar e começamos a nos dar conta que as nossas escolhas estão mudando. Nós já não gostamos das mesmas coisas, isso numa mesma encarnação. Nós já não temos as mesmas amizades. Mudou o nosso gosto de diversão, os nossos hábitos alimentares. Mudamos, vamos mudando constantemente. E isto é sintoma que o nosso padrão de qualidade começa a se alterar. Aquilo que antes não nos incomodava, a partir de determinado momento, começa a nos chocar, a nos fazer mal. Nós ficamos incomodados, irritados. Se pararmos para pensar, há 20, 30 ou 40 anos atrás, será que teríamos os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes? Assim vai mudando a sociedade em geral. Nós temos um costume de nos queixar muito e criticar muito, sem nos darmos conta que todos estamos inseridos neste processo contínuo de mudança, de transformação, e que tudo vem se transformando. Pensemos na humanidade, na sociedade, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. E vamos ver quantas coisas já foram modificadas, porque o homem, através da sua consciência, da sua autoconsciência, se dá conta que aquele modelo já não serve mais. Que aquela maneira de viver, de agir, de interagir com as criaturas e com o próprio meio ambiente, já não está mais dando certo. Então há necessidade de se buscar um novo caminho. Dentro do que estamos falando, vamos analisar, por exemplo, a lei de destruição, que é o tema desta tarde. O que seria essa lei de destruição? É uma lei da natureza. E vejam vocês que na natureza, o grande livro divino que está à nossa disposição, tudo se transforma. Tudo tem um ciclo que se completa. Nasce, cresce, se desenvolve, morre, retorna à terra, se transforma, se regenera, muda, se recompõe e o ciclo se repete. Isto ocorre com a natureza e ocorre também com nós mesmos. E também com os nossos hábitos e também com as nossas escolhas. É tudo um processo contínuo de mudança e de regeneração. Esta mudança e esta regeneração vai ocorrendo à medida em que nós vamos passando pelo tempo. Que nós vamos, através de cada reencarnação, que nós vamos nos burilando e nos transformando. Essa destruição não se deve dar antes do tempo.
Então, ao homem cabe a possibilidade de escolha. Assim como nós não temos o direito de destruir a vida de alguém, também não temos o direito de destruir o que nos cerca, a natureza. Vejam que que na natureza este ciclo se realiza naturalmente, né? Uma floresta, uma árvore, um jardim, uma pequena planta, ela pode morrer, retorna à terra, se recompõe e dali surge algo novo. Agora, não é do nosso direito invadir este espaço, tirando a vida de alguém, por exemplo, ou eliminando a natureza, alterando o ciclo da natureza. Sempre que isso ocorre, nós de imediato colhemos os resultados da desarmonia e do descontrole ambiental, social, psicológico, afeta a nossa saúde, afeta a nossa vida, e coisas que nós não imaginávamos fazer, passamos a fazer. Ouvia, por exemplo, hoje no noticiário da televisão, um movimento em São Paulo de moradores de determinado bairro da Consolação, agora me recordo, lutando por um pequeno espaço de terra onde há algumas árvores. Então, eles chegaram à conclusão que aquelas árvores ali, se forem eliminadas, como é o projeto, haverá um grande prejuízo para o meio ambiente e para a saúde física das pessoas que residem na cidade. Então, ao homem é dado o direito de destruir para se manter. Por exemplo, nós podemos destruir determinados animais, podemos eliminá-los para o nosso consumo, mas não eliminá-los pelo simples prazer. Por exemplo, no caso da caça, né, que é uma destruição sem um objetivo maior, apenas pelo prazer de destruir, de matar. Isso é condenado pelas leis de Deus. Prática que já está em desuso, né? Lembram quando a gente era criança, que era comum nós nos divertirmos, principalmente a gurizada, caçando passarinhos? Ninguém achava errado, né? Não me lembro de ver professores ou pais revoltados. E hoje? Hoje a gente não vê mais isso. Acho que as crianças de hoje nem sabem o que é estilingue, que era com que se matava passarinhos. Mudamos, melhoramos, encontramos outras formas de lazer, outras formas de estar no mundo. Então, podemos destruir os animais para nos alimentar, mas não de forma equivocada. Muitas vezes podemos intervir em determinados ambientes da natureza, mas sempre com equilíbrio, com parcimônia, com respeito, né? Então, essa destruição antecipada, ela vai contra o desenvolvimento do princípio inteligente, né? Ela faz com que a gente entre em choque, né? E aí, por que, por exemplo, o instinto de conservação? Né? Para que a gente aprenda a amar a vida, a nos preservar, aprenda a amar o que está à nossa volta, né? A natureza, o ambiente, as coisas que nós precisamos para viver, né? A respeito da questão da destruição dos animais para o nosso alimento, interessante observar que na pergunta 723 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos de luz se a alimentação animal em relação ao homem é contrária à lei da natureza. Uma questão sempre polêmica para espíritas e espiritualistas. E aí vem a resposta, que, dada a nossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. Então,
dada a nossa constituição física, o nosso estilo de vida, nós ainda precisamos do alimento da carne animal. É óbvio que podemos, sim, de forma equilibrada, buscar uma alimentação mais leve, mais parcelada, que não seja tão exagerada como é o caso aqui do nosso estado, onde quase que idolatramos o churrasco, né? Não há necessidade disso, né? Mas vejam que são temas que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então, meus queridos, essa lei de destruição também vem junto com a lei de conservação. O homem tem essa necessidade de se reproduzir, de se proteger, né? E isto faz com que nós tenhamos cada vez mais força e energia para nos organizarmos e nos sustentarmos nos momentos de prova, nos momentos de dificuldade, né? Então, é essa lei de conservação que vai nos fazer ficar de pé, lutar por aquelas coisas que nós queremos. Mas o importante de tudo isto é que nós saibamos entender e respeitar a natureza e estar de acordo com ela, que é de origem divina. Vejam que quando nós falamos na lei de destruição, que é uma lei natural, que tudo precisa morrer, renascer e se regenerar, não estamos falando apenas das questões do alimento, das questões concretas. Estamos também falando daquilo que nós somos, daquilo que nós trazemos em nós, da nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de estar no mundo, da nossa maneira de nos conduzirmos. Tudo precisa se transformar, se regenerar. Cada um dentro de si precisa fazer morrer alguma situação, algum detalhe, algum sentimento, alguma maneira de ser, de se comportar. Aquilo precisa dar lugar para o novo. Precisa dar lugar para um ser melhor, mais tranquilo, mais feliz, mais sereno, mais saudável. Emoções, à luz do Evangelho, da palavra de Jesus, são emoções saudáveis, que nos criam um bem-estar indescritível, que nos dão tranquilidade. Então, observando a natureza, o ciclo de uma árvore, de uma flor, de uma planta, a maneira como tudo se comporta, nós podemos aprender muito sobre nós. Por exemplo, um vaso de planta necessita de água. Se não colocarmos água, a planta morre. Nós somos assim. Nós precisamos de atenção, de carinho, de amor, de boas palavras. Precisamos desta aguinha que vem nos regrar. No momento que eu rego a planta, ela se ergue, se renova, fica forte, fica bonita, floresce. Ela nos oferece o que ela tem de melhor. A sua beleza, a sua energia positiva. Quando fazemos isso com o outro, se o outro se reequilibra, nós recebemos o retorno dele e também nos reequilibramos. Se deixamos uma planta no sol, em tempo demasiado, as folhas ficam pretas, ficam murchas, caem, ela seca. Quantas pessoas ao nosso redor nós já não deixamos ao sol do abandono, né? Assim é com o sol em demasia, assim é com o vento em demasia, assim é com a água em demasia, porque amor demais também sufoca e também mata.
Então, este renascer, este reconstituir, regenerar-se permanentemente, fazendo este ciclo, nós precisamos aprender com a natureza. Por isso é que se diz que a natureza é sábia, porque estamos nela, assim como ela está em nós. Assim como trazemos as leis de Deus na nossa consciência, a natureza nos oferta a lei de Deus, nos oferece o livro da vida e nos permite a observação, a contemplação, para que possamos aprender. E vamos ficar só na contemplação? Não. Vamos partir para o estudo aprofundado do que somos. Por exemplo, hoje, numa segunda tarde, estamos aqui sentados, ouvindo algumas palavras, esperando para receber o passe. Viemos em busca de algo, de serenidade, de tranquilidade, de respostas, de saúde do corpo e de saúde do espírito. Mas interessante que queremos receber isto de graça. Não queremos dar muita coisa da nossa parte. E a natureza, os benfeitores espirituais, nos convidam a isto, a este processo de transformação, para que nós possamos e saibamos imitar a natureza. Também nós nos regenerarmos, nos transformarmos, promover este bem-estar no que nos cerca, para que possamos receber da vida, das pessoas, do mundo. Né? Vocês sabem que a vida é um processo dinâmico. Existem muitas leis que nós não nos conseguimos deter. Né? O que damos provoca uma energia. Essa energia se movimenta e volta para nós por outros caminhos. Então, é um processo contínuo. Né? Recomendo a vocês a leitura de um livro que tem à disposição na biblioteca e na livraria, que se chama Saúde, do Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Neste livro, vocês vão encontrar muito sobre a natureza. E aqui diz, por exemplo, que a natureza é dotada de poderes curativos. Nos ensina, por exemplo, os poderes curativos do mar, dizendo que nos deixemos impregnar pelas energias, pelas fontes de cura que o mar encerra. Não por acaso, nas nossas férias anuais, damos preferência a ir para a beira-mar. E não sabemos por que fizemos estas escolhas. Muitos preferem as matas, as árvores, mas o mar é sempre uma grande fonte de energias. Então, vocês poderão encontrar detalhes neste livro. E outros detalhes, outras informações sobre a água, sobre o ar que respiramos, sobre os alimentos, para que a gente possa entender este processo em que estamos inseridos. Humberto de Campos relata que, em determinado momento da caminhada de Jesus, Jonathan, Jessé e Eliaquim, que eram funcionários do templo de Jerusalém, passando por Cafarnaum, souberam que Jesus estava próximo e foram procurá-los. Eles gostariam também de se tornar discípulos de Jesus e gostariam de se integrar à sua caravana. Chegaram à casa de Simão Pedro, onde Jesus estava, e colocaram para o mestre que eles gostariam muito de fazer parte da caravana do mestre, mas que antes gostariam de ter respostas sobre alguns temas que eles consideravam capitais. E aí eles começaram a questionar Jesus, por exemplo, sobre
as injúrias que recebiam, sobre os desafetos, sobre os atos de violência, sobre a maledicência, a calúnia, a perversidade, sobre os flagelos da vida, sobre quais punições poderiam receber essas pessoas que assim agiam, e se diziam constantemente agredidos por todas essas situações. E a cada pergunta Jesus foi colocando, que haveria necessidade de amor, de perdão, de paciência, de compreensão, E ia conversando e falando, as perguntas iam se sucedendo, ele ia dando as respostas. E, em determinado momento da conversa, uma criança chorou no quarto ao lado. E como a criança não parasse de chorar, Jesus se levantou e foi atendê-la. Foi até o quarto ao lado, atendeu a criança, acalmou-a e voltou para dar continuidade à conversa com os 3 funcionários do templo. E, para sua surpresa, quando Jesus chegou à sala, os 3 já tinham ido embora. Tinham desistido de se tornar discípulos do Mestre, dados os argumentos que Jesus lhes fazia. E Jesus sorriu, sentou-se e ficou ali a meditar ao lado de Simão Pedro. E aí eu pergunto a vocês, quantas vezes também nós não nos dirigimos em nossos pensamentos em prece a Jesus, questionando as coisas que nos acontecem no dia a dia e trazendo um elenco de argumentos para que a espiritualidade maior nos justificasse os nossos erros? E recebendo a resposta de Jesus, que era preciso amar e perdoar, simplesmente demos as costas e continuamos com a nossa vida do mesmo jeito. Então, estes 3 representam cada um de nós, que busca o Mestre respostas que não gostaria de ouvir, mas que sabe, porque na nossa consciência está inscrito exatamente o que é o correto e o que é o errado. Então, meus queridos, sabemos que a vida é um conjunto de desafios. Sabemos que os tempos são difíceis, mas o convite que esta casa faz a todos é que perseverem no bem. O bem nos abre portas, o mal nos encerra em cadeias. O bem nos abre uma estrada de luz, nos faz mais fortes, mais saudáveis. O mal nos acorrenta no egoísmo, na dor, nos encerra num espaço muito pequenino, de onde mais dia ou menos dia teremos que sair, impulsionados por este movimento de regeneração, que não é só da natureza, mas que também é nosso. Tenhamos, então, a coragem e o desprendimento de viver de acordo com o que Jesus nos ensinou. Muito obrigada. Vamos para a nossa prece de encerramento. Mestre amorável, Jesus amado, neste momento, Senhor, onde se nos descortinam novos entendimentos para a nossa vida, nós voltamos o olhar para Ti, Senhor, e abaixamos a cabeça, porque nos pesa sobre as costas os nossos erros e os nossos equívocos. Enquanto estamos atormentados neste conjunto de desvarios, vem à nossa alma e ao nosso peito a Tua luz, clareando os nossos sentimentos e as nossas ideias. Dá-nos a Tua mão, Senhor,
para que possamos nos reerguer e caminhar até Ti, buscando e encontrando por definitivo o amor, a saúde, a prosperidade que todos buscamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.